Eu cumprimento a todos os ouvintes e integrantes do 18º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional e da Cidadania, promovido pelo IDCC, e agradeço ao seu presidente, professor doutor Zumar Fachin, querido amigo, pelo honroso convite que me formulou. O tema que escolhi falar é sobre a atuação das Forças Armadas brasileiras na segurança pública e os direitos humanos. É um tema, sem dúvida alguma, relevante e que tem gerado discussões controvertidas no âmbito não apenas acadêmico, mas político e jurídico no nosso país. Porque para nós brasileiros, um dos dilemas que mais nos afligem é a segurança pública. Soluções várias a nível federal, estadual e municipal têm sido apresentadas, mas todas não convencem a população de que possam ser efetivas para resolver o problema. O crime organizado e muitas vezes o desorganizado crescem de maneira assustadora e assolam principalmente a população de baixa renda, refém de uma guerra sem ideologia que pode ser definida como uma verdadeira guerrilha civil. E este segmento de classe sofre com a violência dos dois lados, o dos criminosos e o das forças destacadas para combatê-los. A sociedade vulnerável e desesperada clama por medidas radicais que por vezes passam à margem das garantias constitucionais, desconsiderando que, se eventualmente forem adotadas medidas extralegais, levarão ao debacle do Estado Democrático de Direito. E nessa minha exposição eu trago à reflexão um tema inquietante. É razoável ceder direitos fundamentais por um estado de segurança? Por certo, o medo ocasionado pela criminalidade é preocupante não só no Brasil, mas em toda a Latinoamérica. A violência está umbilicalmente ligada à pobreza, à desigualdade e à exclusão social, que seguiram caudatárias as etapas de modernização e desenvolvimento econômico desordenado dos países da região. E por isso é necessário agir com cautela. Hobbes, na sua obra O Leviatã, já afirmava que o Estado tem o dever de assegurar a paz e a defesa comum dos cidadãos. Mas de que paz e defesa comum se está a tratar neste novo milênio? Qual ou que espécies de segurança buscam odiernamente os Estados? Por certo, não é a hobbesiana, apesar do homem ainda ser o lobo do homem. E no sentido amplo do termo, segurança refere-se à ausência de riscos ou ameaças, tanto no campo dos assuntos internacionais quanto na esfera individual, e refere-se aos estados, governos e coletividades. Trata-se de um conceito que sofreu transformações ao longo do tempo, adquirindo concepções históricas distintas devido às mudanças políticas, econômicas e sociais globais. No Brasil, o seu implemento alterou-se sensivelmente após a Constituição de 1988 e até a sua promulgação prevalecia a malfadada doutrina de segurança nacional elaborada durante os governos militares. Influenciada pela Guerra Fria, enfrentava-se a ameaça do comunismo contra o chamado mundo livre. E a segurança nacional, dado seu caráter coletivo, sobrepujava os direitos individuais passíveis de repressão quando atentassem contra ela. Mas o cenário internacional mudou e o Brasil se redemocratizou. E, por decorrência, mudou o enfoque da segurança. O Poder Executivo hoje continua sendo o seu formulador e executor. Porém, a Lei Maior inseriu a participação da sociedade civil por intermédio do Poder Legislativo, que é fiscalizador e provedor dos recursos financeiros para sua implantação e implementação. E esta visão, sem dúvida, foi legitimante e vital, na medida em que elevou o cidadão acima do Estado Nacional. Doutrinariamente, o conceito de segurança se desdobra em duas vertentes variáveis. E nesta palestra eu abordarei a segurança nacional e a segurança pública e o seu tratamento jurídico no nosso país. Atualmente, a segurança nacional, estigmatizada em razão do regime militar, foi relegada a segundo plano e a expressão foi substituída por defesa do Estado. E dela decorre diretamente a segurança pública, sendo que o desafio atual é conciliá-la com os direitos humanos. Até porque,
ambas não se excluem mutuamente. Ao contrário, a segurança pública interage com os direitos humanos ao proporcionar ao cidadão a paz, a ordem e a tranquilidade, que é a finalidade de toda a organização jurídico-política estável. Sem dúvidas, estar seguro é um direito fundamental do ser humano e consectário do direito à vida e da dignidade. A questão que aflige é, não sendo os direitos humanos absolutos, em um Estado de direito poder-se-ia sacrificá-los em nome da segurança coletiva, que impõe o binômio liberdade-autoridade, sendo a primeira a regra e a segunda a exceção? Será que o relaxamento dessa situação não tornaria a exceção a liberdade e a autoridade a regra? A evidência é juridicamente admissível a restrição temporária das garantias fundamentais, verificada uma situação de desordem social ou mesmo quando for colocada em risco as instituições estatais. No entanto, se o controle não for rigoroso, poderá haver colisão entre o Estado e os homens, posto o fortalecimento da segurança não implicar necessariamente no fortalecimento dos direitos humanos. Em casos extremos, poder-se-ia mesmo dizer que a pessoa é ameaçada não só pelas ameaças, mas pelas medidas tomadas contra essas ameaças. E é fato afetar a violência o gozo das proteções constitucionais de diferentes maneiras. Contudo, o respeito a elas vincula-se intrinsecamente à maneira como as sociedades democráticas são capazes de enfrentar este mal terrível. E daí, para controlá-las a um nível aceitável, é fundamental a adoção de estratégias que considerem todos os fatores circundantes. A Constituição Federal Brasileira, no capítulo 3º, artigo 144, estabelece que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Militares. Então, atentem, as senhoras e senhores, não estarem as Forças Armadas nela abarcada, o que é um silêncio significativo do legislador. Da ratio legis se extrai que a segurança pública é um atributo, por óbvio, da estatalidade e deve ser obtida por meio da prevenção e da punição de crimes, mas também pela reintegração social do infrator. Compete à governança combater as causas que a geram, mas, em paralelo, adotar programas e ações que estimulem as condutas lícitas e éticas dos cidadãos, não se limitando tão só a reprimir as condutas faltosas. Porém, no imaginário coletivo, a segurança é confundida erroneamente como uma questão de polícia. Pior, predomina a ideia de que a diminuição da violência somente se efetiva mediante o aumento da força policial e de uma maior severidade legal, e não com práticas legitimadoras e políticas inclusivas. É inquestionável no Brasil serem os desníveis sociais imensos e grande parte da população estar privada de bens básicos como a saúde e a educação. E tanta opressão socioeconômica, por óbvio, dar aso ao incremento da criminalidade. Afinal, a violência, ela reproduz a tentativa de um diálogo fracassado que é incapaz de responder às frustrações dos desfavorecidos. E nessa perspectiva, só por meio da adoção de programas que promovam a isonomia e assegurem materialmente o que a Constituição estatui formalmente, poderão ser otimizadas e minimizadas as insatisfações que resvalam no ódio. A ponderação a ser feita é segurança pública e direitos humanos para quem? Para todos os cidadãos, evidentemente. No Brasil, contudo, os mais afetados tanto com a violência real quanto com a violência simbólica são os vulneráveis. As mulheres, as crianças, os adolescentes, a população LGBTI, pessoas com deficiências, povos tradicionais e afrodescendentes. E nesse norte,
a adoção de projetos governamentais racionais e eficientes deve incorporar os padrões jus humanitários e, paralelamente, estabelecer limites intransponíveis para as intervenções públicas abusivas. Até porque segurança pública e direitos humanos, como eu disse anteriormente, formam um binômio indissolúvel e as suas falhas sinalizam o insucesso do pacto político frente aos programas públicos adotados pelos governos. Ao contrário do que propugnavam os regimes autoritários do passado, segundo os quais a segurança caracterizava-se tão somente pela manutenção da ordem como expressão do poder, o modelo hoje adotado tem como premissa básica o princípio de que a proteção dos indivíduos reflete as instituições e as leis do país. Ela está longe de reproduzir uma mera repressão, porque conjuga a paz e a ordem com as conquistas civilizatórias. E, por consequência, quando se fala nela, é fundamental o controle dos fatores geradores de brutalidades e incertezas no interior das sociedades economicamente desequilibradas e disfuncionais, com vistas a coibir atitudes estigmatizantes. E é sob esse enfoque que se há de preservar e observar a estrutura padronizada dos direitos que privilegia a dignidade humana esculpida no artigo 5º da Constituição Federal. E não só nela, mas também nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil e que se relacionam, com a segurança estatal e imbricam com os direitos humanos. E eu cito, por exemplo, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres da Pessoa, de 1948, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, para mencionar apenas alguns atos dos mais relevantes. E a propósito, eu acho que é importante dizer que entre os processos enfrentados pelo Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos quais o país restou condenado, que foram o caso Nogueira de Carvalho e outros versus Brasil, o caso Escher e outros versus Brasil, o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, e o caso Favela Nova Brasília versus Brasil, e por último, Herzog, o caso Herzog e outros versus Brasil, se questionou precisamente as ações abusivas da farda, militares, tanto das Forças Armadas quanto das polícias. Recentemente, o Rio de Janeiro vivenciou um episódio dramático, no qual foram mortos 2 civis e houve uma tentativa de homicídio em relação a um terceiro, confundidos com assaltantes. Foram disparados contra eles mais de 258 tiros de fuzil e pistola 9mm por vários militares do Exército que faziam policiamento do local. O cuidado, portanto, deve ser redobrado, porquanto se está a lidar com o direito à integridade pessoal que implica no respeito à vida em seus aspectos físicos, morais e mentais. E da integridade emanam a liberdade, a privacidade e a honra. Se é correto afirmar poderem os direitos humanos sofrer restrições ou limitações por não serem absolutos, igualmente correto é dizer dever o Estado orientar-se segundo um contrato social no qual os partícipes delegaram, sim, poderes à organização política em troca de segurança e proteção, mas nem por isso abdicaram seus direitos de cidadania. Até porque, eu repito, o binômio direitos humanos e segurança pública não são excludentes nem tampouco se opõem. O Brasil, deste início de século, vivencia o colapso do Estado no combate à violência urbana com o uso dos meios convencionais. Em decorrência, se utiliza cada vez mais as Forças Armadas para esse embate. E nessa altura, eu abro um parêntese para abordar 2 concepções que norteiam a ideia de segurança. A primeira se apoia no pressuposto de que o Estado deve combater os criminosos ocupando as regiões assoladas pelo crime. Os delinquentes são considerados inimigos, podendo inclusive ser eliminados fisicamente. É o caso da segurança pública militarizada, na qual os policiais são treinados para a guerra. O emprego da força sobrepõe-se às medidas de inteligência e a consequência nem sempre conduz ao sucesso, porque ocasiona, não raro, danos colaterais no seio da população. Para a segunda concepção, as políticas públicas de enfrentamento e combate à violência espelham um serviço a ser prestado à comunidade em geral.
a todos os cidadãos indistintamente. O cidadão é o objeto de proteção e de resguardo, e busca-se então proteger os indivíduos, e os efeitos colaterais são episódicos. O sucesso da missão demanda a articulação de áreas transversais, como a social, para modificar o ambiente de agressão. E aqui o predomínio dos serviços de inteligência revela-se essencial e as Forças Armadas não detêm um papel predominante. Não obstante essas duas teorias disputarem adesões nos últimos 20 anos, apenas a segunda se compatibiliza com a Carta Magna brasileira. Somente ela se harmoniza com o Estado democrático de direito e com a normalidade constitucional, porque trata todos os indivíduos indistintamente como dignos de respeito e consideração. E opõe-se à lógica bélica do confronto amigo-inimigo, sobretudo quando se trata de cidadãos de um mesmo país. Por certo, a Lei Fundamental de 1988 não impede o Brasil de lançar mão da Força Militar Federal, se fizer necessário, para garantir a lei e a ordem quando os meios normais se revelarem insuficientes. Somente nesse cenário e unicamente em momentos de anormalidade, quando a ordem pública estiver efetivamente em risco, que se deve chamar as Forças Armadas em ações de segurança de maneira circunstancial ou excepcional, mas nunca sistemática. Contextualizando a matéria ao sistema legal pátrio, tem-se que o emprego das Forças Armadas ele se condiciona, a alguns períodos de vigência de intervenção federal, de estado de defesa, estado de sítio, ou mesmo ao esgotamento da capacidade operativa das forças de segurança estaduais e a convocação dos próprios representantes de quaisquer dos poderes instituídos, legislativo, executivo e judiciário. E essa situação encontra efetivamente abrigo tanto no artigo 142 da Constituição Federal, quanto na Lei Complementar 97 de 99 e especialmente no Decreto 3.897 de 2001. Então, nesse sentido, o emprego emergencial e temporário das Forças Armadas, na chamada garantia da lei e da ordem, no emprego do GLO, ocorre somente após esgotados todos os instrumentos de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Com o advento da modificação da Lei Complementar 97 de 99, esse emprego passou a ser considerado, inclusive, como uma atividade militar para fins de aplicação do Código Penal Militar. Consequentemente, se forem cometidos excessos, esses excessos passarão a ser julgados hoje na Justiça Militar Federal, na Justiça Militar da União, a qual eu integro, melhor dizendo, e não mais na Justiça Federal Comum ou mesmo na Justiça Ordinária, na Justiça Estadual. Isso porque a nossa Lei Maior, no seu artigo 124, prescreve que o foro criminal especializado, o foro criminal militar, ele é o competente para julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. E como colocado, então, o delito castrense, ele não é apenas aquele que tipifica os crimes estritamente militares ou propriamente militares, como a deserção, ou a insubmissão, ou desacato superior, mas também os impropriamente militares, que são tipificados de igual maneira no Código Penal Comum. E mais recentemente, como todos devem saber, foi promulgada a Lei 13.491, em 2017, que ampliou ainda mais a competência da Justiça Militar da União, e atribuiu ao nosso foro especializado o poder de julgar os crimes dolosos praticados por civis, ou melhor dizendo, por militares contra civis, quando deles decorrer morte. Ou seja, os crimes dolosos contra a vida não são mais julgados pelo Tribunal do Júri. Eles são julgados pela Justiça Militar da União quando um militar assassina, leva a óbito um civil no exercício de determinadas missões que são aquelas que a 13.491 prevê. Então, quais são elas? É o cumprimento das atribuições que foram estabelecidas pelo Presidente da República ou Ministro da Defesa, em ações que envolvam a segurança da instituição militar ou da missão militar, mesmo se não beligerantes.
em atividades de natureza militar, de operação de paz, de garantia de lei e de ordem, e também em atribuições subsidiárias, ou seja, em todas as hipóteses, pode-se dizer, onde as Forças Armadas atuam, porque as Forças Armadas nunca atuam sem uma ordem de comando. Isso, de uma certa maneira, não deixa de causar uma preocupação, porque a Justiça Militar da União ainda não instituiu um tribunal do júri. E é uma determinação, um comando constitucional expresso que os crimes dolosos contra a vida sejam apreciados, processados e julgados pelos tribunais do júri. Não vejo nenhum obstáculo, né, que essa lei se coadune com a Constituição se, eventualmente, tribunais do júri forem criados dentro da Justiça Especializada. Mas isso ainda não aconteceu. E o fato é que, a despeito, né, da lei estar em vigor, também existe arguições de inconstitucionalidade contra ela no Supremo Tribunal Federal, que ao fim e ao cabo será quem vai dizer, né, se ela é válida ou não frente ao nosso ordenamento jurídico. Mas apesar de toda a principiologia da lei maior, a lógica do enfrentamento, como eu disse, é a que tem prevalecido no Brasil. E devido aos escândalos de corrupção, do incremento da criminalidade, é muito forte, lamentavelmente, a descrença nas instituições civis, razão pela qual a sociedade tem voltado as suas expectativas para as instituições militares. E isso tem a ver com o fato delas desempenhar historicamente um papel ativo e muitas vezes decisivo na política nacional. Uma outra característica é a identificação das Forças Armadas com o povo, devido à composição heterogênea dos seus integrantes que são advindos das classes médias e das classes menos abastadas. Um outro motivo também para o chamamento cada vez maior das Forças Armadas e da sua proeminência é o seu desempenho nas missões que transcendem aquelas que são eminentemente constitucionais. Frequentemente elas são demandadas a realizarem obras públicas. Como todos sabem, o Corpo de Engenheiros Militares do Exército detém uma expertise e um conhecimento que se destaca qualitativamente em relação aos engenheiros civis, não é? E em ações cívicas, humanitárias e outros serviços para os grupos populacionais desfavorecidos. A utilização das Forças Armadas também na segurança interna acabou sendo reforçada pela participação das tropas em missões de paz. Porque após 13 anos de permanência no Haiti, a MINUSTAH conseguiu resgatar uma relativa estabilidade ao país que vivia numa convulsão permanente após a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide. Então, analisando-se friamente a situação brasileira, o país está politicamente esvaziado e necessita convocar as suas Forças Armadas para suprir a aspiração dos seus cidadãos, a principal delas, de viver em paz. E diante da impossibilidade do corpo policial dos Estados Federados cumprirem esse papel por razões as mais diversas, né, as Forças Armadas entraram em cena. E para além disso, a atuação dos militares no Rio de Janeiro contra a criminalidade em forças de pacificação, nas coletividades, nas comunidades, como também as inúmeras operações que foram desencadeadas a partir da vigência da Constituição de 88, a exemplo dos grandes eventos internacionais que foram realizados no país, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável no ano de 2012, a Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude em 2013, que contou com a participação do Papa Francisco, a Copa do Mundo em 2014 e mais recentemente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016, demonstraram serem as Forças Armadas a última opção disponível ao Estado no trato das questões internas. É também importante ressaltar, uma questão de dever de ofício e também de consciência, que as Forças Armadas foram consideradas, em uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas sobre o Índice de Percepção no Cumprimento da Lei, em 2015, a instituição mais confiável do país. E por essa razão, grande parte da sociedade anseia por sua participação. Só que o sucesso do empreendimento depende muito menos dos militares e muito mais de um plano estratégico firme que incorpore medidas efetivas de execução. A proeminência dos militares na segurança interna culminou com a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 e deu mostras da militarização da segurança pública.
Naquela oportunidade se conferiu pela primeira vez, após o término do regime militar, a responsabilidade total da missão a generais designados para postos-chaves com o poder de demitir delegados e comandantes de batalhão de polícia. O cenário é inquietante e imprevisível, sobretudo porque desafia os direitos fundamentais e coloca em xeque deverem eles ser ou não restringidos em favor da segurança. E aqui eu finalizo a minha intervenção pontuando mais dúvidas do que certezas. Dúvidas se em uma democracia o poder civil deveria atribuir o ônus da segurança pública à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, destinadas primordialmente à defesa da pátria. A única certeza que tenho é não ser a ordem referida na lei um conceito neutro e a sua definição operacional em todos os níveis do processo decisório envolver escolhas que refletem as estruturas ideológicas dominantes. Eu estou certa também que essas escolhas passam ao largo da missão constitucional atribuída às Forças Armadas. Muito obrigada a todos e obrigada pela sua paciência em me ouvir.